História da vacina. Produzida a partir de agentes patogênicos como bactéria ou vírus e até mesmo toxinas enfraquecidas, as vacinas são substâncias que, ao serem introduzidas no organismo, estimulam uma reação do sistema imunológico, desencadeando anticorpos que tornam o organismo imune ou, ao menos, mais resistentes ao agente e às doenças que ele provoca. Assim, existem hoje vacinas capazes de prevenir doenças diversas, como febre amarela, hepatite, sarampo, gripe e muitas outras. Porém, como o processo de vacinação se iniciou? A primeira vacina se iniciou no século XVIII. A varíola era uma doença que matava muitas pessoas, uma verdadeira praga, impedindo muitas crianças que eram acometidas por ela de chegarem à sua fase adulta. Edward Jenner observou que as vacas possuíam nas tetas feridas semelhantes às que a varíola provocava em humanos, sendo uma versão mais leve da doença, que ele chamou de varíola bovina. As moças, que eram responsáveis por ordenar as vacas, não raro se infectavam pela varíola bovina, mas de forma mais leve, e se tornavam imunes ao vírus humano. Assim, Jenner recolheu um líquido que saía das feridas das vacas, provocou arranhões no braço de um garoto, filho de seu jardineiro, e aplicou nesses arranhões o líquido. O menino teve algumas lesões leves e um pouco de febre, mas se recuperou rapidamente. Então, o cientista decidiu ir mais além e recolheu o líquido da ferida de um humano infectado com a varíola para novamente expor o garoto ao material. Algumas semanas depois, o menino teve contato com o vírus da doença e passou por ele imune. Foi então descoberto o processo de imunização. Jenner prosseguiu com o procedimento, retirando o pus dos acometidos pela doença e transferindo para os indivíduos sãos, como forma de prevenção. Mesmo após anos, Jenner inoculou o garoto de seu primeiro experimento e outras pessoas, onde ambos continuaram imunes. Com essa descoberta, um número assombroso de pessoas deixou de morrer pela varíola, e o sucesso foi imediato. As vacinas vivas, atenuadas, é a vacina do sarampo. Então, o ideal é sempre criarmos vacinas com germes mortos, incapazes de causar doenças. Todavia, nem sempre isso é possível. Então, há casos em que não conseguimos induzir a produção de anticorpos pelo sistema imune, a não ser que o mesmo seja exposto ao germe vivo. Neste caso, a opção é manter o vírus ou bactéria vivos, mas atenuados, ou seja, fracos o suficiente para não conseguirem causar sintomas relevantes. As vacinas com germes vivos são seguras em pacientes sadios, mas não devem ser dadas a pessoas com deficiência do sistema imune, como transplantados, pacientes com AIDS, pacientes em uso de drogas imunossupressoras ou pacientes em quimioterapia. Este grupo apresenta elevado risco de desenvolver a doença se tomarem a vacina. Então, as grávidas também não podem tomar vacinas com vírus vivos, pois há riscos de infecção do feto e complicações da gestação. Como as vacinas com germes vivos são o que há de mais próximo com uma infecção real, elas costumam ser as melhores estimulantes para a produção de anticorpos pelo sistema imune. Este tipo de vacina costuma utilizar apenas 1 ou 2 doses e produz uma imunização por muitos anos. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacina é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o doente espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas que contêm os agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a doença para outros, que também não foram imunizados. As vacinas são feitas com micro-organismos da própria doença que previne. Por exemplo, a vacina contra o sarampo contém o vírus do sarampo. No entanto, estes micro-organismos estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo não desenvolva a doença,
mas se torne preparado para combatê-la se for necessário. Toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação, garantindo sua segurança. Elas também passam pela avaliação de institutos reguladores rígidos. No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais leves e depois de tomarem uma vacina, como dor no local da injeção e febre baixa.